Oi, gente, bom dia. Boa terça para você. Hoje é dia 18 de agosto, terça-feira já. Já passamos da metade do mês de agosto, em que nós estamos falando sobre sexo e sexualidade pela palavra de Deus. Nós estamos neste mês no livro de Cântico dos Cânticos, né? Estamos em partes desse livro, aprendendo um pouco aqui, um pouco ali, e colocando esses princípios do livro no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, né? Então, que bom que hoje nós temos mais um dia a oportunidade de conversarmos sobre esse assunto tão importante. Você que está chegando agora, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de todas as manhãs. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Mas antes, eu quero agradecer você que vem todos os dias por aqui, que tem aprendido junto comigo, né? Nós estamos aprendendo juntos e esse estudo com a palavra de Deus. Nós também, gente, uma coisa importante a ser dita é que diante desse tempo, muitas pessoas têm entrado em contato comigo e eu tenho ficado realmente muito feliz ouvindo as experiências dessas pessoas, né? Embora é um assunto que muita gente não dá muita importância, mas eu fico feliz com aqueles que têm dado e que têm aparecido e que têm colocado suas experiências, têm compartilhado comigo suas dificuldades, têm compartilhado as suas dores, têm falado sobre muitos assuntos, isso tem me deixado bastante feliz. Então hoje nós vamos continuar falando sobre um assunto muito especial. O assunto de hoje é bastante voltado para os homens. Acho que o assunto de hoje é quase que 100% voltado para os homens. Então chama aí seu esposo para assistir, seus filhos para assistirem, os meninos, né? Muito importante o assunto de hoje, tá bom, meninas? Então, venham para a gente assistir. Talvez não vão assistir ao vivo, mas mostra depois, chama para assistir depois, porque é um assunto super importante. Quero aproveitar nesse momento aqui para mandar um bom dia para o pessoal que já apareceu por aqui, para o Márcio. Bom dia, Márcio. Ele escreveu pra gente: bom dia, pessoas lindas e amadas de Deus. Continue abençoando a todos. Que Deus continue abençoando a todos. Então, um bom dia pro Márcio, um bom dia pra Val. Val, querida, bom dia. Que Deus abençoe você. Pra Rúbia, minha amiga querida, bom dia, Frei. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Bom dia. Olha só, o assunto de hoje é muito importante, tá? Eu diria para vocês que ele é até meio que libertador, para a gente poder conversar um pouquinho sobre ele. Então, no final, a gente não esquece de compartilhar esse vídeo, é muito importante que você compartilhe esse assunto de hoje, ele é um assunto muito sério e que precisa fazer a gente nos levar, né, a pensar sobre esse assunto, ok? Vamos orar então, e depois que nós orarmos, nós entramos no assunto propriamente de hoje. Vamos falar com Deus? Convido você então a fechar seus olhos para falarmos com o Pai. Deus de amor, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, um dia de cuidados e a tua proteção. Obrigada, Senhor, porque neste momento podemos clamar a Ti e em tão boas circunstâncias estudarmos a Tua palavra. Senhor Deus, nos ajude a compreender o assunto de hoje e colocar em prática em nosso dia a dia. Muito obrigada, Pai, por todas as bênçãos que tem nos dado e também, Senhor, obrigada por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Gente, olha só. O assunto de hoje é muito, mas muito importante. Embora ele fala bastante aos homens, mas é muito importante para nós mulheres, tá bom? Então, assim, ó, a gente vai fazer uma reflexão hoje do capítulo 4 do livro de Cântico dos Cânticos. Você que assiste as lives pela manhã e ao mesmo tempo acompanha na Bíblia, ou faz aí as tuas anotações. Então, se você já quiser ir procurando, aí na sua Bíblia, o livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 4, nós vamos fazer um estudo dos versos 1 a 5. Na verdade, a gente vai usar esse assunto como base para uma reflexão, ok? Então, é muito importante que você venha assistir este assunto de hoje. Meus amados, ali diz assim, ó, presta atenção. Lá no capítulo 4, do verso 1 até o verso 5, diz assim: Como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do véu. Os teus cabelos são como o rebanho das cabras que descem ondeantes no deserto de Gileade. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas que sobem do lavadouro e dos quais todos produzem gêmeos, e nenhum deles há sem crias. Os teus lábios são como um fio de escarlate e a tua boca é formosa.
As tuas faces são como romãs partidas e brilham através do véu. Aí continua falando assim, no verso 4. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada pelo arsenal, 1000 escudos pendem dela e todos os broquéis de soldados valorosos. Os teus seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela que se apacentam entre os lírios. E aí, gente, ele vem falando dela de uma forma tão linda e poética. Vocês lembram que eu já falei para vocês que quando ele fala sobre ela, ele sempre usa referências da natureza, de jardins ou da natureza, e ela, quando fala sobre ele, usa referências de uma construção, de uma grande construção. Mas ele está usando aqui referências tão lindas para falar sobre ela. Ele fala aqui que ela é formosa, ele fala que os olhos dela são como os olhos das pombas, e aí depois ele vem falando que o cabelo dela é como o pelo macio das cabras. E depois vem falando que os dentes são como rebanhos tosquiados, alinhados, perfeitos, sem faltar nenhumzinho. Depois ele fala que os lábios são como fio de escarlata e que a boca dela é formosa. Depois ele vem falando ali que a face dela são como romãs partidos, né? E aí depois ele vem falando que o pescoço é como a torre de Davi. E ele fala que os seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela. E depois fala que se apacentam entre os lírios. Ou seja, ele descreve essa mulher. Ele exalta a beleza dessa mulher. E ele fala dessa mulher de uma maneira tão grandiosa, de uma maneira tão incrível, que é alguém que consegue olhar para essa mulher de uma forma diferente. E aí, gente, por que eu falei que o assunto de hoje era de forma específica para os homens, para as mulheres também, mas de forma específica para os homens? Olha só, gente, nesses últimos dias eu tenho estudado muito sobre relacionamentos abusivos, tá? Porque neste sábado e no próximo sábado, na minha igreja a igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos um projeto chamado Quebrando o Silêncio. E todos os anos, esse projeto Quebrando o Silêncio, ele traz um assunto a ser tratado. Violência contra a mulher, abuso infantil, pedofilia, abuso em relação aos idosos, vem falando sobre prostituição infantil, vem falando sobre vários assuntos. E a violência contra a mulher é um assunto bastante recorrente nesse projeto. E eu vou estar falando sobre esse assunto no projeto Quebrando o Silêncio neste sábado agora, dia 22, e no próximo sábado, dia 29. Então, eu tenho estudado muito sobre relacionamentos abusivos, inclusive, quando nós terminarmos a série do livro de Cântico dos Cânticos, eu quero fazer com vocês pelo menos uma semana falando sobre relacionamentos abusivos, o que a Bíblia fala sobre esse assunto, porque a Bíblia apresenta esses princípios, entende? Sobre essa questão do relacionamento abusivo. E tenho uma vontade muito grande no meu coração. Vocês topam de assistir comigo, gente? Vocês topam de vir comigo numa semana inteira a gente falando sobre relacionamentos abusivos? Porque às vezes a gente pensa que o relacionamento abusivo ele é só quando a mulher apanha, né? E não é só assim. Então, vocês topam vir comigo, assim, pra gente falar sobre esse assunto por dentro da Bíblia, sobre essa questão de relacionamentos abusivos? Eu acho que vai ser bem legal, vai ser bem interessante para quem já é casado, para quem não é casado, é um assunto muito importante, tá? E estudando sobre esse assunto, hoje eu vejo, ao estudar os versos de hoje, me tocou muito a forma como Salomão, ele enaltece a amada, sabe? Me tocou muito o olhar que ele tem sobre ela. Me tocou a forma como ele se dedica a perceber nela detalhes e de forma tão grandiosa e ao mesmo tempo gentil e ao mesmo tempo amorosa e ao mesmo tempo acolhedora e ao mesmo tempo tudo isso ele se refere a ela. É muito lindo, sabe? É perceber esse olhar masculino sobre ela, que é a questão feminina. É muito bonito quando ele olha para ela e, ao invés de depreciá-la, ele a enaltece. Ao invés de diminuí-la, ele a engrandece. Ao invés de criticar, ele a elogia. Entende? Ao invés de oprimir, ele levanta ela. Isso é muito bonito, isso é lindo. E mulheres, deixa eu contar uma coisa para vocês.
Se você no seu relacionamento conjugal, você tem um homem que trata você assim como o Salomão está tratando a Sulamita aqui, você tem um presente. Os homens que fazem isso aqui, que eu falei para vocês agora, que ao invés de diminuir, engrandecem, que tem um olhar, né, que enaltece, eles são um presente. Eles são um presente. Se você tem um esposo que te apoia, se você tem um esposo que ele dá base para que você corra atrás dos seus sonhos, agradeça a Deus porque você tem um presente. E homens, deixa eu falar com vocês agora uma coisa bem séria. É claro que eu não posso dizer que 100% dos homens são assim, mas eu posso colocar muitos deles dentro disso que eu vou falar agora, tá? Os homens, de uma forma geral, não posso dizer 100%, mas eu posso dizer que muitos deles, eles não torcem pelo sucesso das suas esposas. Existe uma diferença aqui. Quando a mulher olha para o sucesso do marido, ela vê esse sucesso como sendo um sucesso da família. E a mulher consegue administrar e lidar com isso de uma forma muito tranquila. Mas os homens, eles têm uma forma diferente de ver o sucesso da mulher. E aqui, se você é homem e você está ouvindo isso, não se zangue comigo, mas pense qual é o teu comportamento. E se ele é um comportamento que não apoia o sucesso da esposa, pense e muda. Porque, de uma forma geral, os homens não apoiam o sucesso das mulheres, eles boicotam, eles travam, eles impedem, eles criticam, eles não colaboram. Porque às vezes, homens, olha só, a gente já conversou que as mulheres, elas são responsáveis por cuidar da casa, por cuidar de vocês, por serem receptivas, por criarem esse ambiente acolhedor e por tudo isso aí. Mas você também é responsável por isso. Você também é responsável por ajudar a manter o trabalho dela em casa, ajudar a cuidar dos filhos, ajudar a fazer comida, ajudar a fazer a lavar uma louça. Você também é responsável por já que ela é responsável por manter esse ambiente acolhedor e sensual e gostoso para você, você também tem as suas responsabilidades com ela. Entende? E homens, muitas vezes, vocês são opressores. Vocês não batem, mas vocês têm palavras que oprimem. Vocês têm palavras diferentes da do rei aqui que enaltece. Vocês têm palavras que criticam. Vocês têm palavras que ferem. E isso não é bom. Não é bom em relacionamento nenhum. Que dirá com a sua esposa? Então, quando ele traz aqui essa forma tão linda de falar sobre essa esposa, isso tem que ser para você, marido, um exemplo do que você tem que fazer com a sua esposa. Entende? Muitas vezes os homens, às vezes, vocês são chorões demais. Entende? Como eu vejo isso no consultório, gente. E olha, homens, não, como eu tô falando pra vocês, não se ofendam comigo, mas pensem no que eu tô falando. Como eu vejo isso no consultório. Geralmente, as esposas, os casais chegam lá com alguns problemas, né? Sejam eles quais forem. N problemas, pode ser desde traição, até problemas de comunicação, até sei lá o quê. Mas geralmente eu vejo lá uma mulher muito forte sendo oprimida. Entende? Sendo oprimida. Ah, Fra, quer dizer que são só os homens que oprimem? Não, tem umas mulheres que são bem opressoras. Mas eu estou falando hoje de uma forma geral, não estou me detendo a pontos, a exceções. Estou falando de uma forma geral e usando aqui o que o texto bíblico trouxe pra gente. Então, pessoal, assim, ó, homens, olha só, tenham um olhar diferenciado sobre as esposas de vocês. Entende? Permitam que elas voem. Permitam que elas estudem, permitam que elas trabalhem. Inclusive, quando eu for falar ali com vocês naquela semana sobre relacionamentos abusivos, quem está chegando agora, assim que nós terminarmos de falar sobre sexo e sexualidade na Bíblia, nós vamos começar a falar sobre relacionamentos abusivos. Vamos fazer uma semana sobre esse assunto. É importante que você entenda e que você aprenda, né, que dentro dessa questão, homens, vocês desempenham um papel muito importante. Vocês são importantes para a vida das esposas de vocês. Só que muitas vezes a forma como você age impede. Então, assim, ó, deem base para as esposas de vocês voarem, trabalharem. Inclusive, eu que estava falando antes, acabei perdendo o fio, mas lembrei agora. Inclusive, se configura como um relacionamento abusivo o fato de você impedir
que a sua esposa possa realizar alguns desses projetos. Entende? Mas a gente conversa melhor sobre isso depois. É claro que eu já falei aqui que depois que a gente casa, a nossa prioridade é a família. Mas ainda assim, essas pessoas são indivíduos. E ainda assim precisam um apoiar o outro. Entende? Ainda assim precisa ver esse relacionamento de um apoiar o outro, porque senão ele torna-se um relacionamento abusivo, ele torna-se um relacionamento complicado. E aí, quando eu vejo aqui o rei falando essas coisas lindas, né? O Salomão falando essas coisas lindas para Sulamita, deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que tu falou essas coisas lindas para tua esposa? Qual foi a última vez que tu trouxe palavras que valorizaram a autoestima dela? Qual foi a última vez? E mulheres, assim, ó, muitas vezes os maridos, eles têm palavras muito, muito duras de falar com você. São altamente críticos e isso é uma coisa que você precisa parar para pensar. A gente tem que conversar sobre esse assunto, entende? Porque não é normal. Não é normal. Às vezes as mulheres olham e pensam, Fran, mas isso é normal, porque meu pai tratava minha mãe assim, meu avô tratava minha avó assim. Mas não quer dizer que porque isso vem de geração, quer dizer que isso seja normal. Entende? Então, homens, meus amados irmãos e amigos que estão assistindo essa live hoje, e mulheres também, se atentem para isso, tá? Aqui, nós somos, né? Nós somos mulheres, somos delicadas. Deus deu pra gente, assim, essa questão do carinho, do acolhimento. E eu sei, homens, que vocês são do bruto, como diz o meu pai, né? Mas é importante que você tenha esse olhar sobre a sua esposa, que você valorize ela, valorize a tua esposa, tenha essa atitude de palavras doces, palavras que sejam gentis, palavras motivadoras. Se você fizer isso, você vai ter uma esposa feliz. E você tendo uma esposa feliz, você vai ser feliz, entende? Um constrói a felicidade do outro, um acaba cuidando, né, do outro nessa área. Então, evitem muito. E como eu falei para vocês, eu não vou me deter muito nesse assunto hoje, mas eu vou fazer uma semana falando sobre relacionamentos abusivos. Vamos juntar a Bíblia com a questão dos relacionamentos e vamos entender. Entender, e talvez você vai se perceber numa situação assim, e aí é importante a gente falar sobre esse assunto, porque a informação, ela tem muito poder e ela faz muito por nós. Então, gente, nós vemos aqui, né, Deus deixa pra gente aqui esse exemplo da forma como ele trata ela. Então, eu quero dar essa sugestão para vocês hoje. Mantenham isso no relacionamento de vocês, é um passo importante para que se tenha sucesso. Então, maridos, hoje é com vocês, e futuros maridos, ajam como o rei agiu aqui, enalteçam as esposas, não as diminuam, não as diminuam. Nós, né, mulheres, vocês são grandes demais, e às vezes vocês se prendem em relacionamentos, ou às vezes você tá vendo no seu namoro ainda, que é um relacionamento complicado, mas você com aquele medo de ficar sozinha, que não sei o que a mulherada tem esse medo aí de ficar sozinha, que é um negócio meio doido, né? Tem esse medo enlouquecido aí de ficar sozinha e acaba entrando nos problemas que não precisaria, entende? Então aqui, ó, a Bíblia tá mostrando pra gente como é que nós devemos ser tratadas. Homens, a Bíblia está ensinando isso pra gente, então deem esse passo. Ele é muito importante. E você que chegou agora, eu falei sobre Cântico dos Cânticos, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5, em que ali o rei, ele está enaltecendo a sua amada, né? Ele está comparando a sua amada de uma forma muito poética com coisas lindas da natureza. Então aqui ele está dando pra gente esse exemplo de que de como as esposas precisam ser tratadas. Então, amados, façam isso. E aqui vai o apelo para vocês, né? Para as mulheres que se atentem nos seus relacionamentos. Não é normal você ser xingada, não é normal você ser humilhada, não é normal você receber sempre respostas com grosserias, não é normal nada disso. Mas na sua casa era assim, seu pai era assim, seu avô era assim, mas isso não é normal, entende? Isso não é certo. E homens, enalteçam, não sejam esses homens que diminuem, esses homens que, né? E sejam homens diferenciados, como eu falei para vocês de uma forma geral, os homens não apoiam o sucesso das suas esposas. Os homens, eles boicotam. Então, de uma forma geral, o exemplo bíblico hoje mostra pra gente que não deve ser assim, tá? Que a gente precisa ter um olhar diferente, que nós precisamos sim
buscar relacionamentos em que haja harmonia e equilíbrio, e carinho e amor e apoio de ambos os lados. Então, se você ainda não está num relacionamento assim, se você não casou ainda, é importante que você valorize esse ponto de hoje. Meninas, se o teu namorado não trata bem a mãe, não trata bem a irmã, não trata bem as mulheres, se o teu namorado é alguém que excessivamente controlador, se ele é assim, é um alerta para você. E esposas, se você vive num relacionamento assim, é um alerta para você também. Conversem sobre esse assunto, busquem ajuda, né? Porque hoje a Bíblia deu para a gente o exemplo de como as mulheres devem ser tratadas. A Bíblia trouxe isso para a gente, né? É com carinho, é com amor, é com respeito, é enaltecendo essa companhia feminina e não diminuindo. Então foi isso que o rei fez. Ele chamou ela ali de coisas lindas, disse que os olhos eram como os das pombas, né? Falou sobre os dentes, falou sobre os lábios, falou sobre os seios, falou o quanto ela era incrível. E isso faz parte também da sexualidade, isso faz parte também do questão de ser bem resolvido no seu relacionamento, entende? Isso faz parte. E não aceitem, meninas, um relacionamento diferente disso. E homens, de uma forma geral, homens, sejam homens, entende? Deem base, parem de ser chorões, lidem com as mulheres de uma forma diferente, deixa ela ter sucesso, o que tem, entende? Deixa ela voar, deixa ela alcançar as coisas importantes da vida dela. E claro, mulheres, sempre lembrando que se você é mãe, principalmente crianças pequenas, se você tem responsabilidades com o seu lar, mas entrem num acordo, se apoiem, entende? Homens, parem de ser chorões, parem de achar que você que tem que ser o maioral no seu relacionamento, não é assim. Lembra lá na criação, quando a gente estudou sobre o Jardim do Éden? Deus não criou ninguém superior a ninguém. Deus criou dois seres iguais. E é no ato sexual que os diferentes se tornam iguais. Olha o quanto isso é lindo, o quanto isso é poético. Entende? Deus não criou ninguém maior do que ninguém. Homens, vocês não são maiores do que as suas esposas. E esposas, vocês não são maiores do que os seus maridos. Vocês são diferentes, cada um com funções diferentes. E que no sexo vocês se tornam vocês se tornam iguais. E isso é lindo, isso é poético. O relacionamento, Deus deixou isso pra gente para que seja lindo e para que seja poético na nossa vida. E não para que se torne um tormento. Então é importante que você avalie sobre isso. Tá bom? É muito importante que você avalie sobre esse assunto. E eu já quero até agora começar aqui já a anunciar o nosso assunto. Na primeira semaninha de setembro ali, nós estaremos falando sobre relacionamentos abusivos. Então, chama o pessoal aí, suas amigas, seus amigos para assistirem, porque sim, às vezes os homens estão num relacionamento abusivo. Pode acontecer também, tá bom? Gente, mas de uma forma geral, essa é a minha mensagem para vocês hoje. Homens, repensem a forma como vocês têm visto a vocês mesmos e a forma como vocês têm tratado as esposas de vocês. Vai fazer toda a diferença, tá bom? Beijos para vocês, meus amados. Nós vamos orar agora. Deixa eu ver aqui se tem algum pedido de oração. E depois eu quero mandar um abraço muito especial para você. Então, se você não mandou ainda seu pedido de oração, corre lá e manda. E se você não mandou seu bom dia aqui, corre lá e escreve também para eu poder dar um bom dia para você, senão eu não vou saber que você passou por aqui, tá bom? E o pessoal já tá mandando aqui os seus likes, então o meu apelo de hoje é isso. Vamos mudar esse jeito de pensar aí, tá? Vamos mudar esse jeito de pensar para que nós possamos ter relacionamentos melhores e diferentes, mulheres mais felizes e bem realizadas e homens que sejam de fato homens e que não sejam chorões, uns bebezão, que não pode lidar com o sucesso e com a alegria das mulheres. Para com isso, cara. Para com isso, você é maior do que isso. Você é maior do que isso, tá bom? Então, que a partir de hoje, que a sua esposa receba palavras lindas como essas que o Salomão falou para a sua amada Sulamita. Entendeu? Ele falou ali dos olhos, dos cabelos, dos lábios, dos dentes, dos seios. E ele falou de uma forma tão linda. Então, fale essas coisas gostosas também, que você vai ver que muita coisa vai mudar no seu dia a dia, tá bom? Seres humanos lindos, vamos orar. Vamos ver se tem pedido de oração aqui. Mas não vai embora, vamos orar primeiro, certo? E depois manda o seu bom dia aí para eu poder mandar um bom dia para você depois. Rúbia, meu amor, Rúbia, minha linda, agradeço a Deus os cuidados com a família e peço oração
pela Dani e o Pedro. Vamos orar pela Dani e pelo Pedro, e nosso Deus é maravilhoso mesmo. Deixa eu ver quem mais aqui mandou pedido de oração. Adri, bom dia, Fran, bom dia a todos. Peço oração pela minha família e pela minha amiga EV. Ó, a Fran fez o quê? Virou a câmera. Se a Fran não virar a câmera, não é a Fran, né, gente? Vocês já sabem disso, né? Então, aqui pela minha amiga Evenilda. Quem pediu pela Evenilda? Adri. Vamos orar, então, pela família e pela Evenilda. Deixa eu ver quem mais aqui. A Val. Oi, Val. Bom dia, Deus abençoe a todos. Peço oração pelo meu sobrinho Christian, que tem 21 anos e é muito tímido. E isso o atrapalha. Vamos orar pelo Christian. E virei de novo, né, gente? Vamos orar pelo Christian. Muito bem. Deixa eu ver quem mais aqui que tenha mandado algum pedido de oração. Vamos ver, vamos ver. A Fábio, peço oração pela minha saúde e por toda a minha vida que precisa ser transformada. Vamos orar, Fábio. Esse é um dos pedidos que o Papai do Céu gosta de responder, quando a gente pede para ser transformado. Que lindo, vamos orar. Fábio, também estou afetada pelos sintomas do Covid em isolamento e com pressão alta. Vamos orar pela sua saúde, Fábio. Oi, minha avó, olha que linda minha voz. Ela falou assim, bom dia, Fran, continua assim, isso mesmo, defendendo as mulheres. Vou mesmo, vó, vou defender essa mulherada aí, pode deixar, tá bom? Gente, vamos orar? E depois eu quero mandar um bom dia especial para você. Se você não mandou seu bom dia ainda, escreve aí bom dia para eu poder falar o seu nome, seu lindo, sua linda, de uma forma bem especial, tá bom? Vamos orar então? E depois eu quero mandar um bom dia especial para vocês. Pai de amor, muito obrigada por mais um dia de vida que inicia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de, em ótimas circunstâncias, falarmos contigo e buscar em Ti o conselho para esse dia. Pai querido, ajuda os nossos amados homens e esposos e futuros esposos, que eles possam entender esse recado tão importante que está na Tua palavra, de como eles devem tratar as suas amadas. Ou a amada, né? Porque é uma só. Senhor, cuida deles, Pai, dê a eles sabedoria, que eles consigam se resolver, que não tenham traumas ou inseguranças e que eles consigam, Senhor, buscar uma forma, um meio de conseguir lidar com essas esposas e namoradas e futuras namoradas, e que essas mulheres também entendam que elas não precisam se sujeitar a situações humilhantes por alguns pensamentos que são colocados na sociedade. Deus ajuda a gente, ajuda os casais, que eles possam se fortalecer cada vez mais, que haja harmonia nos lares, que um possa fortalecer o outro e não que um venha a sugar o outro, mas que um seja a força um do outro. Ajuda, Pai, por favor. Senhor Deus, aqui também os teus filhinhos expuseram pedidos de oração, pedidos pela família, pela saúde, pediram por outras pessoas. Senhor Deus, ajuda. Eu não recordo mais o nome de todas as pessoas que foram citadas aqui, mas o Senhor sabe, o Senhor lembra, eu li agora, e o Senhor, antes mesmo que eu lesse, o Senhor já sabia, antes mesmo que essas pessoas escrevessem, o Senhor já sabia. Então, Pai, atende esses pedidos de acordo com a Tua vontade e que nós possamos ver o Teu agir maravilhoso na vida dessas pessoas que pediram pela família, pela saúde, que pediram por outras pessoas. Pai, cuida da gente, perdoa, Senhor, as nossas faltas, e cada um sabe das próprias faltas, cada um sabe das próprias dores, das próprias consequências pelas escolhas erradas. Então, ajuda a gente a mudar, Senhor, que sejamos pessoas melhores. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Feito isto, minha gente linda, eu quero mandar para vocês aqui um bom dia muito especial para quem sempre passa por aqui, para quem está sempre assistindo as nossas lives pela manhã. Quero mandar um abraço muito especial para o Márcio. Então, Márcio, bom dia, que Deus abençoe você. Para Val, querida Val, tenha um ótimo dia. Para Rúbia, beijo, Rúbia lindona, que Deus te abençoe. A Ione, bom dia, Ione, que Deus te abençoe. A Márcia, bom dia, Márcia, querida, que Deus abençoe você. A Vera, que Deus abençoe muito você. A Elisa, que Deus abençoe você, lindona. Você e Robinho, um grande abraço para esse casal lindo, viu? Que Deus abençoe muito, muito, muito. Também a mandar um abraço para Andréia Lopes. Andréia, querida, bom dia. Que Deus cuide muito de você e da sua família. Rosanara, que Deus te abençoe. O Cléser, que Deus abençoe muito você. Abraço para as crianças, Cléser. Manda um abraço lá, tá? Para Amanda e para o Isaac. Beijo para eles e para a esposa também, tá bom?
Rosa Galvani, querida, que Deus te abençoe. Minha tia Nena, bom dia. Sua linda, ela escreveu bom dia. Que Deus abençoe você, tá bom? Aqui também o Henrique Góes. Henrique, que Deus abençoe você. Tenha um ótimo e abençoado dia. A Adri, que Deus abençoe muito você. Que bom ver você por aqui. Fábio, sua lindona. Que Deus te abençoe muito, 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 viu? Vó, beijo pra ti, vó, que Deus te abençoe. A Rosanara também. O Charles, oi Charles, que Deus abençoe muito você, viu? Que bom que você passou por aqui hoje. Um abraço pra Tati também. Não vi a Tati aqui hoje, mas manda pra ela um abraço, tá bom, Charles? Quero também mandar aqui um abraço muito especial pra Yara, que passou por aqui. Yara, lindona, que Deus abençoe você grandemente e todas as outras pessoas que estiveram por aqui, mas não apareceu o nome que você não mandou seu bom dia, como eu já falei pra você, aparece só quando você se manifeste de alguma forma. Ou que mandou o seu likezinho, ou enfim, tá bom? Gente, amanhã tem mais. E ó, o meu projeto aqui eu vou colocar ele em andamento. Primeira semana de setembro a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos, o que a Bíblia fala sobre isso. Então, bonitinho, bonitinha, vem assistir, vem participar, que vai fazer toda a diferença na tua vida, tá bom? Muitos beijos pra ti e até amanhã. Ó, 5:30 da manhã, não se atrasa, hein? Tchau, tchau.